Princípio do devido processo legal. Garantias e implicações na administração pública. O princípio do devido processo legal é um dos pilares do Estado democrático de direito e se insere no contexto das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988. Ele estabelece que ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o cumprimento de um processo legal que respeite determinadas normas e garantias. Esse princípio é essencial para garantir a justiça, a transparência e a proteção dos direitos dos cidadãos em suas interações com a administração pública. Historicamente, a noção de devido processo legal se divide em dois aspectos fundamentais: o formal e o material. O devido processo legal formal diz respeito ao cumprimento de um rito predefinido pela legislação como condição necessária para a validade das decisões administrativas. Isso significa que a administração pública deve seguir um conjunto de procedimentos estabelecidos por lei, assegurando que as decisões não sejam tomadas de forma arbitrária ou improvisada. Por outro lado, o devido processo legal material ou substantivo exige que, além de respeitar o rito, a decisão final seja justa, adequada e proporcional. Nesse sentido, o conteúdo do devido processo legal se entrelaça com o princípio da proporcionalidade, que busca garantir que as medidas adotadas pela administração sejam adequadas à realidade do caso. Um dos aspectos mais relevantes do devido processo legal é a busca pela verdade real dos fatos, um conceito que se distancia do formalismo excessivo. No contexto administrativo, isso significa que a administração pública deve investigar e considerar todas as evidências e circunstâncias relevantes antes de tomar uma decisão, evitando que se limite apenas às provas documentais apresentadas nos autos do processo. O objetivo é garantir uma análise mais justa e completa, promovendo uma decisão que realmente reflita a realidade dos fatos. O princípio do devido processo legal também é composto por três elementos essenciais: o caráter legal, o processual e o devido. O caráter legal enfatiza a necessidade de que os procedimentos decisórios estejam fixados na legislação, garantindo que as decisões não sejam fruto da vontade unilateral da autoridade administrativa. Essa característica é um reflexo da tripartição dos poderes, que assegura que cada esfera do governo respeite limites e normas estabelecidos pela lei. O aspecto processual do devido processo legal implica que a administração pública não pode agir de maneira repentina ou sem seguir um procedimento prévio. Assim como o legislativo e o judiciário devem observar ritos antes de criar leis ou proferir sentenças, o poder executivo também é obrigado a instaurar um processo antes de expedir atos administrativos. Essa exigência se traduz na chamada legitimação pelo procedimento, que é uma característica fundamental do Estado de Direito e busca garantir a legalidade e a justiça nas ações administrativas. Para que o processo seja considerado devido, é imperativo que seja observado um rito normativo adequado e específico para o caso concreto. Por exemplo, uma decisão que aplique uma pena prevista na Lei de Improbidade Administrativa não pode ser realizada dentro de um processo administrativo disciplinar regido por um estatuto que não contemple as penalidades da referida lei. Esse cuidado é essencial para garantir que as sanções sejam aplicadas de maneira justa e conforme os ritos estabelecidos para cada situação. Além disso, a observância do devido processo legal não é apenas um procedimento técnico, mas uma garantia que visa assegurar direitos fundamentais. O cumprimento do devido processo legal confere maior transparência e impessoalidade à gestão pública, permitindo que os cidadãos participem do processo decisório, com o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, o devido processo legal serve não apenas para organizar a atuação da administração, mas também para promover a participação dos interessados nas decisões que os afetam. O devido processo legal é um meio de realizar outros princípios fundamentais do direito administrativo, como a transparência, a impessoalidade, a participação, o contraditório e a ampla defesa. Cada um desses princípios se interrelaciona, contribuindo para um sistema administrativo mais justo e acessível. A transparência, por exemplo, é garantida quando os procedimentos administrativos são claros e acessíveis ao público, enquanto a impessoalidade assegura que as decisões não sejam influenciadas por interesses pessoais, mas sim pelo interesse público. No entanto, existem situações excepcionais que podem permitir o chamado devido processo legal diferido no tempo. Em casos de risco iminente, como a possibilidade de danos irreparáveis ao patrimônio público ou situações de emergência,
é possível que a administração pública tome uma decisão antes da instauração do devido processo legal. Nesses casos, o devido processo deve ser instaurado imediatamente após a decisão, garantindo que os direitos dos interessados ainda sejam respeitados, sob pena de nulidade do ato administrativo. Esse mecanismo de urgência deve ser utilizado com cautela, pois a administração deve apresentar justificativas claras para a adoção de tais providências acauteladoras. É importante que, mesmo nessas situações, os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam assegurados em um processo que se instaura logo após a decisão inicial, evitando que a rapidez nas decisões prejudique os direitos dos cidadãos. Outro ponto relevante dentro do contexto do devido processo legal é o princípio da intranscendência subjetiva da pena. Esse princípio proíbe que uma punição, que deveria ser aplicada a uma pessoa específica, atinja alguém que não tenha praticado o ato ilícito. Isso reflete a ideia de que cada indivíduo é responsável por suas ações, e as penalidades não devem ser estendidas a terceiros, salvo em casos de sanções patrimoniais que recaem sobre bens e não diretamente sobre indivíduos. Por exemplo, se uma pessoa é condenada por atos de improbidade e, posteriormente, falece, a sanção de perda de cargo não pode ser transferida aos herdeiros. Essa proteção é fundamental para assegurar que o devido processo legal respeite a individualidade e a responsabilidade pessoal, evitando injustiças e punições indevidas. O respeito ao princípio do devido processo legal, portanto, é uma condição essencial para a construção de um Estado que realmente promova a justiça e a equidade. A administração pública que se compromete a seguir esses princípios não apenas cumpre um dever legal, mas também fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições. A participação ativa da sociedade no processo administrativo, por meio do respeito ao contraditório e à ampla defesa, é fundamental para garantir que as decisões sejam tomadas de forma justa e transparente, refletindo verdadeiramente os interesses da população. Em suma, o princípio do devido processo legal é um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos em suas relações com a administração pública. Ele estabelece garantias que asseguram que as decisões administrativas sejam tomadas de forma justa, transparente e responsável, promovendo a confiança da sociedade nas instituições e a efetividade do Estado democrático de direito. O compromisso com esse princípio deve ser uma constante na gestão pública, assegurando que cada indivíduo tenha seu direito ao contraditório e à ampla defesa garantido, em qualquer circunstância. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!